Continuando então o nosso programa, eu quero mencionar para vocês que no primeiro século, a congregação estabelecida por Yeshua, ela foi aceita. A pregação da Torá, de uma obediência melhor à Torá, a internalização da Torá no coração do nosso povo, ela foi muito aceita pelo nosso povo. E nesse programa de hoje nós vamos começar a falar um assunto que vamos discorrer em outros programas sobre quem matou Yeshua. A gente sabe que hoje há muito antissemitismo e ao longo da história dos séculos da chamada era cristã ou era comum, o nosso povo sofreu muita perseguição porque se difundiu essa ideia errônea de que o nosso povo matou Yeshua. E como havia ali a crença, já desde o quarto século, de que Deus é mais de um, então a perseguição se intensificou contra o nosso povo no decorrer destes séculos. Agora, nos dias, veja bem, eu vou começar a falar com vocês. Os que seguiam a João Batista, mais tarde se tornariam os discípulos de Yeshua. Se tornaram melhores observadores da Torá, como nós estamos dizendo, e, portanto, melhores judeus. Então, muitos abraçaram a fé, não é? E esse fato de muitos, ao virem o zelo do nosso povo, daqueles que abraçaram a nova aliança, o zelo no cumprimento da Torá, fez com que alguns membros do Sinédrio ficassem incomodados com o crescimento da obra ou daquele segmento judaico que Yeshua a princípio comandava e depois os seus Shalirim, os seus apóstolos. E aí, então, se tomou a atitude de entregar Yeshua nas mãos dos gentios para que ele fosse morto. O próprio Yeshua, em Mateus capítulo 20, versículo 19, ele fala assim: e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Gente, é muito importante nós prestarmos atenção nisso. A palavra do próprio Yeshua, né? Falando dele mesmo, ele diz: e o entregarão aos gentios. Vê que essa ideia de que os judeus mataram Yeshua, não é? Essa ideia foi muito desenvolvida, ampliada depois, no decorrer dos séculos. E foram as ideias que ajudaram muito o crescimento do antissemitismo. Mas Yeshua disse: e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam. Então, aquilo que a gente vê nos filmes, os filmes que falam da vida de Yeshua, que mostram aquelas pessoas ali escarnecendo de Yeshua, de acordo com a palavra de Yeshua, quem escarneceu dele foram os gentios. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem. Veja bem, quem açoitou Yeshua? Os gentios. E o açoitem e crucifiquem. Então essas atrocidades foram feitas pelos gentios. Yeshua disse: ah, mas o senhor está querendo tirar a responsabilidade dos judeus e transferir para os gentios? Não, eu quero que seja uma coisa justa. É lógico que alguns membros do Sinédrio, movidos de inveja e de preocupação que Yeshua se tornasse um subversivo
e causasse um levante, e ele só podia causar um levante se ele tivesse muita gente com ele. E muita gente com ele tinha. Então, esses membros do Sinédrio que o entregaram para Roma, e o entregaram para Roma porque não tinham como condená-lo dentro das leis judaicas, e não tinham como entregá-lo porque Yeshua nunca fez nada errado, nunca transgrediu Torá, nunca pecou. Então, a única porta, a única saída que eles tiveram para tirar Yeshua de cena foi entregá-lo aos romanos e aí dizer que ele poderia causar um rompimento com Roma, um levante da nação de Israel contra o domínio de Roma. E Roma, mesmo ali o Pilatos, foi um que disse que não havia encontrado em Yeshua culpa nenhuma. No entanto, Pilatos lavou suas mãos, Pilatos deixou. Pilatos tinha poder para impedir a morte de Yeshua, mas ele não fez nada. Então ele assumiu também a responsabilidade. Mas vocês vejam que foram os romanos que mataram Yeshua, os gentios que o escarneceram, que zombaram dele, que fizeram toda aquela coisa ali. Marcos 10:33 diz assim, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Então, uma coisa, claro, óbvio, ele foi condenado à morte por alguns líderes principais ali da época, mas ele foi entregue à morte para ou nas mãos dos gentios. Por que os gentios não assumem a sua parcela de responsabilidade? Não é? Por que o antissemitismo? Se os gentios foram os que fizeram as maiores atrocidades, mesmo dizendo que não encontravam nele culpa. Em João 11:48, diz assim, se o deixarmos assim, ou se deixarmos Yeshua continuar do jeito que ele está indo, todos crerão nele. Olha a preocupação daqueles líderes, é que todos crescem nele. E eles disseram, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, o cargo que eles possuíam, mas a própria nação. Tirarão a nação da nossa mão. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Então, meus amigos, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente comece a entender isso. Agora, Yeshua, o crescimento da comunidade, nós vamos ver aqui, daqueles judeus que creram em Yeshua, os escritos da Brit Hadashah diz que, nós vamos ver aqui, em Atos 6, versículo 7, que diz o seguinte, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A gente já falou isso em programas anteriores, mas vocês vejam bem, grande parte dos sacerdotes, o sacerdote que tinha um profundo conhecimento da Torá, que tinha sobre si a responsabilidade de ensinar a Torá para o nosso povo, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então essa era a preocupação.
de alguns da liderança e que fizeram estes entregar Yeshua na mão dos gentios para ser morto. Em Atos, em João, capítulo 12, verso 42, isso aqui é muito importante, João 12, 42, diz o seguinte: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Está vendo? Quem que cria em Yeshua? Era só o povão, como se diz em português? Muitos dos principais creram nele, mas só não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então, o que nós vemos aqui? Isso ainda o que eu citei, que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, já é na era apostólica, mas aqui ainda era nos dias de Yeshua. Muitos dos principais creram nele, mas não confessavam. E eu acredito que hoje exista muitos do nosso povo que creem em Yeshua. Que crê que Yeshua é o Messias, sim. Mas não confessam. Não confessam. E por que não confessam? Porque não querem, igualmente, serem expulsos da sinagoga. E eu volto a repetir. Se você crê em Yeshua que ele é o Messias, dentro do nosso povo, a única coisa que você precisa, tem mais alguma coisa, mas digamos o principal é abandonar as assimilações do paganismo e submeter-se a tevilá no nome dele, para a remissão dos pecados. Talvez aí você vai precisar de alguma ajuda, mas você não precisa deixar a sua sinagoga, se esse for o caso. Não há necessidade. Então, o que acontece? Uma grande parte. E agora nós vamos no capítulo 21, versículo 20, que diz o seguinte: e ouvindo eles, glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da lei. Milhares de judeus criam, e todos eram zelosos da Torá. Então não foram poucos, milhares. Além da multidão de sacerdotes, milhares. E por que eles criam? Vocês acham que eles criam Yeshua porque Yeshua ensinava que não precisava cumprir Torá? Claro que não. Eles seguiam Yeshua porque eles seguiram a fé, eles criam porque eles viam que naquela comunidade, naquele segmento judaico, se obedecia melhor a Torá do que nos demais. Muito obrigado por sua atenção. Continue conosco. Shalom.